Essa é a nossa apresentação do projeto do mouse para a disciplina de Arquitetura e Organização de Computadores. Eu sou o Paulo. Conforme o passar dos anos após o lançamento do primeiro computador, ele veio se popularizar, tendo a cada dia que se passa mais e mais usuários. Com isso, vieram os famosos periféricos, para poder auxiliar melhor o manuseio de cada uma dessas máquinas, sejam elas voltadas para as áreas profissionais, para o lazer ou para o intuito do nosso trabalho, que são aqueles que possuem algum tipo de necessidade especial, sendo ela física nos membros superiores ou alguma carência que o impossibilite de controlar perfeitamente seus braços ou mãos. Dessa forma, criamos o nosso projeto, chamado de Mouse Acessível, o qual é acompanhado de um mouse de uso facilitado feito pelo módulo KY023, que é um joystick, que conforme o grau de inclinação, seu resistor variável irá alterar a resistência. Dessa forma, através da nossa programação, o usuário poderia manuseá-lo perfeitamente. Junto também de alguns botões que servem para auxiliar o usuário, sendo eles o botão de ajuda para escrever uma mensagem de ajuda em um monitor, o botão Backspace para apagar caracteres, o botão Enter para poder confirmar algo que aparecer no computador, o botão Sim para poder escrever sim e o botão não para escrever não. Também temos as setas para poder manuseá-las conforme a necessidade que aparecer para o usuário, o próprio mouse e a tecla Win mais H. Também contamos com o auxílio de um assistente de voz, que é acessado através dessa tecla, a Win mais H, para que possa digitar sem necessidade de um teclado físico ou virtual sobre a mesa, assim facilitando o uso para o usuário que não pode digitar perfeitamente. Dessa forma, acessando ela, é só ele falar algo que aparecerá escrito no computador. Mas tudo isso nós conseguimos fazer graças ao Arduino Leonardo, que é baseado no microcontrolador ATmega 32U4, qual possui uma conexão micro USB, além de sua comunicação integrada com o barramento USB comum, seus 20 pinos digitais de entrada ou saída, os quais 7 podem ser utilizados como saídas PWM e outros 12 como entradas analógicas. Tudo isso nos ajuda a facilitar a implementação de nosso código nessa pequena, mas complexa placa. Entretanto, nós também precisamos de uma base para abrigar os botões, o mouse, o Arduino e as conexões necessárias para poder funcionar este projeto, qual foi feita de papelão devido à atual situação pandêmica qual vivemos no momento. Meu nome é Guilherme e vou estar falando um pouco sobre a montagem do mouse. A primeira etapa da montagem foi a furação da tampa. Nessa etapa, cabe fazer uma observação. O nosso projeto ele foi desenvolvido, a etapa de montagem, durante a pandemia de Covid-19. E por isso nós tivemos algumas dificuldades para encontrar ferramentas para fazer a furação na tampa de MDF. Por isso foi necessário substituir a tampa de MDF por um papelão, pois dessa forma ficou mais fácil da gente fazer os furos sem precisar de uma ferramenta mais profissional. Para essa etapa, a nossa equipe desenvolveu um esquema com um software de desenho no computador, o AutoCAD, onde foi feito as disposições dos botões, foi feito as coordenadas aonde seriam feitos os furos. E também foi sinalizado, além disso, o diâmetro de cada furo que seria feito, como pode ser verificado na figura ao lado. Com a furação da tampa pronta, foi possível dar início à fixação dos botões. A seguir eu vou mostrar um pouco de como funciona a fixação do botão, mostrando o exemplo de um botão. Cada botão acompanha os seus acessórios, sendo o interruptor e a arruela de plástico. Então, o primeiro passo para a montagem do botão é soldar as vias do interruptor, pois o mesmo não vem com as vias soldadas. Depois de soldar, é possível rosquear o botão no furo feito anteriormente. E após rosquear o botão, é necessário rosquear a arruela de plástico por baixo do furo, pois assim o botão irá ficar preso à superfície.
Por fim, depois de encaixar a arruela, a gente encaixou o interruptor, que finaliza a montagem do botão. Agora eu vou falar um pouco sobre a ligação dos componentes. Para a ligação dos componentes, nossa equipe fez um esquema de ligação no programa Fritzing para ficar mais claro. Como a gente pode observar na imagem, cada botão precisa de duas vias de ligação, sendo ela uma ground ou terra. Depois que o botão interrompe o ground, ele libera um retorno que a gente liga nas portas digitais ou analógicas. No nosso caso, a gente utilizou as portas digitais mesmo, da número 4 até a número 13. Foi a forma da gente achar mais fácil. Já o módulo joystick analógico possui uma ligação um pouco mais diferente. Para ele a gente precisa alimentar o 0 volts, ou ground, ou terra, como preferir ser chamado, e os 5 volts. Isso faz a alimentação do módulo. E a partir disso, o módulo libera 3 vias, que é o valor da resistência em X, o valor da resistência em Y, para completar os dois eixos, e a terceira via é um retorno do botão do joystick, já que o mesmo pode ser pressionado para baixo e tem a função de um botão. Como pode ser observado, nós utilizamos uma protoboard pequena para ajudar a fazer a ligação entre o terra do Arduino e o terra dos botões. Bom, aqui a gente tem uma imagem mostrando como é que ficou a montagem finalizada. É possível ver todos os botões com os interruptores ligados ali. O Arduino, que está embaixo dos fios, e a protoboard que foi utilizada para auxiliar. Uma opção que a nossa equipe teve foi de fixar todos os componentes na tampa, ou na parte superior, pois dessa forma isso facilita bastante a manutenção, já que a gente pode simplesmente tirar a tampa e ter acesso a todos os componentes, sem precisar ficar desparafusando alguma peça ou algum botão. Com exceção do módulo joystick, que precisa ser fixado no fundo da caixa. Então, eu sou o Felipe e eu vou mostrar um pouco da programação do protótipo. A gente utilizou um Arduino Leonardo, né, para fazer a programação, e nele a gente usou as bibliotecas mouse.h e keyboard.h, para a gente poder usar as funcionalidades tanto do mouse quanto do keyboard, do teclado no caso. E depois de, então a primeira coisa que a gente fez foi inicializar os pinos, né, as conexões dos botões e do joystick. E depois a gente usou as funções mouse.begin e keyboard.begin, para a gente poder conseguir tomar controle do mouse e do teclado usando o Arduino. Depois, no começo do código, a gente tem uma verificação para saber se o mouse está ligado ou não, porque no joystick tem um botão e quando você aperta esse botão você consegue ligar ou desligar o mouse. Depois disso, a gente efetuou a leitura dos eixos Y e X e Y, né, para a gente saber se você moveu ou não. E a gente usa a função mouse.move, que ela move o cursor do mouse baseado nessas leituras. Essas leituras a gente fez da seguinte forma. Quando você move o joystick, ele retorna um valor entre 0 e 1023. Só que nosso output não usa um valor nesse intervalo. A gente usa um valor entre 0 e entre um valor que a gente usa para controlar a velocidade do cursor. Então a gente usa a função map, que ela vai pegar esse valor de leitura e vai transformar do intervalo de 0 a 1023 para esse outro intervalo, que é o nosso intervalo do output. Com essa leitura, então, a gente calcula a distância entre ela e o centro, que é a posição de descanso do cursor. Essa distância, a gente vai ver, então, se ela é maior ou menor que o nosso limiar. Esse limiar serve para que ele não mova o cursor caso a movimentação seja muito pequena, porque senão qualquer movimentação que você fizer já vai mover o cursor, e não é isso que a gente quer. A gente quer que só mova se você fizer um movimento para mover mesmo, não com um balanço, alguma coisa assim. Então ele verifica, se for menor que o limiar, ele vai voltar a zero, porque aí ele não vai fazer nenhuma movimentação. Se for maior que o limiar, ele volta essa distância que ele vai mover então o cursor. Depois a gente faz a verificação do clique dos botões. Porque a gente tem nesse mouse, a gente tem os botões tanto direito e esquerdo do mouse, quanto a gente tem alguns outros botões que imprimem algumas mensagens na tela. Então, nessa primeira parte do código, ele está verificando se o botão direito do mouse foi pressionado. Se esse botão foi pressionado, ele vai fazer... Se você pressionar esse botão no nosso mouse, ele vai pressionar esse botão no computador.
E no final desse código a gente tem a verificação se o botão que imprime a mensagem não foi pressionado. Se ele tiver sido pressionado, ele vai imprimir a mensagem não no computador. A gente também tem um botão que ele vai ativar a funcionalidade de digitação por voz do Windows. Só que a gente não conseguiu fazer direto pelo Arduino para ele ativar essa funcionalidade, que é o botão do Windows mais H. Então a gente usou um outro programa que ele vai remapear a tecla F7 para quando você apertar ela, ele digitar o Win mais H. E ele vai ativar essa funcionalidade. Então no nosso Arduino, quando você aperta o botão, ele aperta F7 que vai remapear para Windows mais H. E o programa que a gente utilizou foi o AutoHotkey. E por último, a gente tem que colocar um delay, que é um delay para controlar a velocidade dos comandos que a gente vai dar para o mouse. Porque sem esse delay, ele vai ficar executando o comando várias vezes seguidas até que você dê um comando de novo. Bom, agora eu vou estar mostrando um pouco do funcionamento do mouse. Bom, pessoal, agora eu vou estar apresentando um pouco do funcionamento. Esse aqui é o mouse finalizado com a nossa tampa temporária em papelão, como foi explicado no projeto. Aqui eu coloquei uma tela preta para mostrar o contraste do mouse. Aqui a gente pode ver que o mouse já está funcionando. Ele é feito através do joystick aqui. Controla o mouse lá. Aqui uma pessoa pode facilmente se acostumar com a sensibilidade do mouse, tornar ele mais preciso. Mas aqui já dá para ver que ele está em pleno funcionamento. Ele tem uma opção também que você pode estar desativando. É só você pressionar ele para baixo, ele dá um clique e a partir daí ele para de funcionar. Clicando novamente, ele volta. Bom, as outras funções do mouse eu vou estar apresentando agora. Vou estar mostrando um pouco do assistente de voz e das teclas de texto. Bom, a primeira tecla aqui, a de cima, é a tecla de ajuda. Eu vou estar clicando nela, vai estar imprimindo no computador. Como foi possível verificar, e ela digitou: preciso de ajuda imediata, estou em perigo. Essa mensagem pode ser configurada. Outro botão aqui que é o backspace, que faz apagar o texto. O próximo botão aqui é de texto também. Apertei ele e apareceu não. O próximo aqui, sim, né? Isso aí ajuda no dia a dia a responder as pessoas quando perguntar alguma coisa de texto. E aqui a gente tem, né, os botões de apagar e o Enter. Além disso, tem também o nosso assistente de voz, que é do Windows. Apertando o primeiro botão aqui, ele vai estar abrindo lá no computador. Aí a gente pode digitar o que for preciso. Mostrando um pouco da navegação dele, eu posso vir aqui numa página na internet para simular o uso de uma pessoa comum. E tem algumas teclas para auxiliar. Tem a tecla aqui de descer e subir, que auxilia o usuário a navegar pelas páginas da web. Assim é possível, por exemplo, clicar aqui numa matéria e ir descendo a página, ou subindo. Por último, também tem o botão direito do mouse, que abre as opções. Bom, pessoal, então clicando aqui mais uma vez no assistente de voz. Esse foi o nosso projeto. Agradecemos pela atenção.